E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César, seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema que envolve a distribuição de alunos em dois ônibus. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva para ficar por dentro das novidades que são postadas diariamente. Então vamos para a resolução. No enunciado do problema nós temos: os alunos de uma escola participaram de uma excursão, para a qual 2 ônibus foram contratados. Quando os ônibus chegaram, 57 alunos entraram no primeiro ônibus e apenas 31 no segundo. Quantos alunos devem passar do primeiro para o segundo ônibus para que a mesma quantidade de alunos seja transportada nos 2 ônibus? Então, pensando nisso, nós vamos resolver este problema de duas maneiras. Na primeira resolução, nós vamos considerar os 2 ônibus e também que no primeiro ônibus entraram 57 alunos, enquanto que no segundo ônibus entraram 31 alunos. E a partir dessas informações, nós vamos determinar qual é o número total de alunos que nós temos, ou seja, 57 mais 31. E 57 mais 31, nós podemos somar unidade com unidade, ou seja, 7 mais 1, que é igual a 8, e 5 mais 3, que também é igual a 8. E nós temos um total de 88 alunos. Portanto, para saber quantos alunos devem ficar em cada um dos 2 ônibus, nós vamos dividir 88 por 2. E para dividir 88 por 2, primeiro nós vamos considerar esse 8 e dividir 8 por 2. E 8 dividido por 2 é igual a 4, uma vez que 4 vezes 2 é igual a 8 e 8 menos 8 é igual a 0. E agora nós vamos descer este outro 8 e nós teremos 8 dividido por 2 novamente. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Porque 4 vezes 2 é igual a 8 e 8 menos 8 é igual a 0. Sendo assim, nós sabemos que cada ônibus deve ter 44 alunos. Então, voltando para a situação inicial, nós tínhamos 57 alunos no primeiro ônibus e 31 alunos no segundo ônibus. E como cada ônibus deve ter 44 alunos, inicialmente nós vamos considerar o primeiro ônibus e subtrair 44 de 57. Isso significa que ao resolver esta subtração, nós vamos determinar quantos alunos devem sair do primeiro ônibus para ir para o segundo ônibus. Então vamos analisar. Nós temos 57 menos 44, e nós vamos resolver este cálculo aqui embaixo. Nós temos 7 menos 4, que é igual a 3, e 5 menos 4, que é igual a 1. Portanto, devem sair 13 alunos do primeiro ônibus. E 57 menos 13 é igual a 44. E esses 13 alunos que saíram do primeiro ônibus vão entrar no segundo ônibus. Portanto, no segundo ônibus nós teremos 31 alunos mais 13 alunos que vieram do primeiro. Então nós vamos resolver este cálculo e determinar quantos alunos nós teremos neste ônibus também. E vamos verificar que este número é igual a 44. Então aqui nós temos o cálculo 31 mais 13. Nós começamos aqui pela casa das unidades. 1 mais 3, que é igual a 4, e 3 mais 1 aqui na casa das dezenas, que é igual a 4 também. Portanto, no segundo ônibus nós também teremos 44 alunos. E dessa forma, cada um dos ônibus deve ter 44 alunos. E a pergunta do enunciado era: quantos alunos devem passar do primeiro para o segundo ônibus para que a mesma quantidade de alunos seja transportada nos 2 ônibus? Como nós calculamos, 13 alunos devem passar do primeiro para o segundo ônibus para que cada ônibus tenha 44 alunos. E essa foi a primeira resolução para este problema. E agora nós vamos resolvê-lo de uma outra maneira. Nessa segunda resolução, nós vamos considerar que inicialmente nós tínhamos no primeiro ônibus 57 alunos e no segundo nós tínhamos 31 alunos. Inicialmente nós vamos calcular a diferença entre a quantidade de alunos que nós temos no primeiro ônibus e a quantidade de alunos que nós temos no segundo ônibus, ou seja, 57 menos 31. E 57 menos 31 nós vamos calcular aqui embaixo. Nós temos 7 menos 1, que é igual a 6, e 5 menos 3, que é igual a 2. Isso significa que o primeiro ônibus tem 26 alunos a mais do que o segundo. Ou seja, nós vamos tirar 26 alunos aqui do primeiro ônibus e vamos deixá-lo apenas com 31 alunos também. E na sequência nós vamos analisar o que fazer com esses 26 alunos. Bom, nós temos 26 alunos fora dos ônibus, em cada ônibus temos 31 alunos. E esses 26 nós temos que distribuir entre os 2 ônibus para que os 2 ônibus fiquem com a mesma quantidade de alunos. Portanto, nós vamos dividir 26 por 2. Nós vamos resolver este cálculo aqui do lado. Nós temos 26 dividido por 2. Para resolver este cálculo, nós vamos considerar inicialmente o 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1, uma vez que 1 vezes 2 é igual a 2 e 2 menos 2 é igual a 0. Agora nós vamos descer este 6 e vamos dividir 6 por 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3, uma vez que 3 vezes 2 é igual a 6 e 6 menos 6 é igual a 0. Portanto, ao dividir 26 por 2, nós vamos obter 13. Isso significa que esses 26 alunos serão distribuídos nos 2 ônibus de forma que cada um dos 2 ônibus tenha 13 alunos a mais. Ou seja, nós teremos 31 mais 13 no primeiro ônibus e a mesma situação no segundo ônibus. Nós vamos calcular aqui do lado 31 mais 13. E nós começamos aqui pela casa das unidades e nós temos 1 mais 3, que é igual a 4, e 3 mais 1, que também é igual a 4. Isso significa que nós devemos acrescentar no segundo ônibus 13 alunos. E esses 13 alunos
que vieram para o segundo ônibus, eles vieram do primeiro. Portanto, 13 alunos devem passar do primeiro ônibus para o segundo para que cada ônibus tenha 44 alunos. Nós podemos verificar isso considerando o número inicial que nós tínhamos de alunos no primeiro ônibus, que era de 57, e desses 57 nós podemos subtrair 13, e nós obteremos um total de 44 alunos. Isso significa que do primeiro ônibus nós tiramos 13 alunos e ele passou a ficar com 44 alunos, enquanto que no segundo ônibus nós acrescentamos 13 alunos e ele também passou a ficar com 44 alunos. E os dois ônibus passaram a ter a mesma quantidade de alunos. E como você resolveu este problema? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da resolução que eu apresentei? Você utilizou alguma estratégia diferente dessas que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução de um mesmo problema. Não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades que são postadas diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.